hoje eu vou falar com vocês sobre saúde sexual. E quando a gente pensa, né, em saúde sexual, a gente pensa logo em doenças sexualmente transmissíveis. Mas quando a gente fala de saúde sexual, não quer dizer só isso. Né? Em 1999, né, no Congresso Mundial de Sexologia que houve na China, foram declarados os direitos sexuais. E dentre esses direitos, né, que são 11 direitos sexuais, dentre eles tem um que é sobre a saúde sexual. E esse direito, ele diz exatamente o seguinte: o cuidado com a saúde sexual deveria estar disponível para a prevenção e tratamento de todos os problemas sexuais, entre eles também as preocupações e as desordens. Né? Então, ou seja, é muito mais do que as doenças sexualmente transmissíveis. Aqui a gente está falando do bem-estar com a nossa sexualidade. E quando a gente fala sobre isso, levando em consideração o adolescente, né, que é a minha preocupação, que é o meu estudo, né, o porquê de eu estar aqui e de fazer todo esse trabalho com as mães, é para a gente olhar para a sexualidade dos nossos adolescentes e a gente perceber que tem nesse convívio com eles, né, tantas coisas acontecendo que precisam do nosso olhar, que é exatamente por isso que eu estou aqui. Para a gente olhar para a saúde sexual deles e começar a perceber, nossa, tudo isso está acontecendo com o adolescente, porque quando a gente olha para um adolescente, a gente pensa, não tem problema sexual, né? Só que eles têm. E a gente precisa, né, estar atento, porque quando chega a puberdade, ou seja, é um pelo que nasce, é um seio que cresce, a menstruação que chega, a ejaculação que começa a acontecer, o pênis que começa a crescer, enfim, são tantas coisas que estão ali acontecendo que não falta é preocupação dos nossos meninos e das nossas meninas com a sua sexualidade. E é uma coisa muito interessante. E porque muitas vezes a gente, como adulto, que já passou dessa fase da adolescência, né, a gente esquece como é que foi para a gente conviver com tantas mudanças que estavam acontecendo naquele momento. E aí parece que não, mas o fato dessa criança ou desse adolescente, ele não saber lidar com aquela determinada mudança que está acontecendo com o corpo dele, isso afeta diretamente o quê? A sua autoestima, o seu bem-estar. E ao afetar o seu bem-estar, você está afetando diretamente a sua saúde sexual. Mas não para por aí não, né? Porque a saúde sexual ela está ligada a também a forma como a gente exerce a nossa sexualidade. Como é que a gente está convivendo com essa nossa sexualidade? E aí, gente, quando o nosso adolescente começa a sentir todas essas sensações, e não só quando ele é adolescente não, hein? Porque tem coisas que vão se refletir no comportamento sexual do adolescente e que já começou isso lá desde o começo, que são as chamadas disfunções sexuais. Quando a gente olha para as disfunções sexuais que acontecem e você vai tentar entender, né? E como é que eu diria? Descobrir por quê que essa disfunção está acontecendo. A gente vai ver que tem tudo muito a ver com a educação sexual que a nossa criança e o nosso adolescente recebeu. Por isso, não é à toa que esse ano, né, o Dia Mundial da Saúde Sexual está usando como lema exatamente educação sexual para todos e para todas, para que como uma ponte para a saúde sexual. Então, é através dessa educação, como a gente vai ver daqui a pouco, que nós podemos, né, fazer acontecer um desenvolvimento da sexualidade da nossa criança e do nosso adolescente de uma forma saudável e, ao mesmo tempo, ajudá-los a lidar de tal forma, quando eles chegam na adolescência, que eles não desenvolvam problemas sexuais. Então, é sobre isso que eu resolvi falar hoje. Trazer aqui para vocês, né, não apenas falar de doenças sexualmente transmissíveis, porque as doenças sexualmente transmissíveis, que também é um outro fato importante, e a gente precisa, sim, né, estar alerta a ela e alertar os nossos filhos sobre ela, mas esse já é um conteúdo que vocês encontram com mais facilidade.
De qualquer forma, qualquer hora dessa, eu também vou trazer as doenças aqui para a gente conversar. Mas hoje, especialmente, eu queria conversar sobre essas disfunções sexuais e fazer a gente entender, no nosso papel de pai, no nosso papel de mãe, como que a gente pode ajudar os nossos filhos a desenvolver uma sexualidade que ele possa lidar com ela sem cair, né, em nenhuma dessas tormentas, né, das disfunções sexuais. Então, para começar, eu queria trazer aqui para vocês as disfunções sexuais femininas. Então, dentro das disfunções sexuais femininas, o que a gente vai observar? A gente vai observar a falta de desejo. Deixa eu só ver aqui que a Marcela colocou um comentário. Nós pais mesmos já colocamos o tabu do sexo em nossa família. Exatamente, Marcela. Você vai ver aqui, quando eu trouxer as disfunções sexuais, que a gente vai ver que muitas dessas disfunções sexuais, elas estão ligadas exatamente ao quê? A forma como a gente vê a nossa vida sexual, a forma como a gente vê o sexo, né? Como a gente lida com a nossa sexualidade. E quem mais ajuda a gente a aprender sobre isso são os nossos pais. É dentro da nossa casa, né? Então, a falta de desejo sexual, por exemplo. A falta de desejo sexual foi uma das disfunções sexuais mais recentes, né? Que foi descoberta pela Helen Kaplan. Ela foi quem identificou essa questão da falta do desejo sexual. Porque o desejo sexual, ele é algo que a gente muitas vezes confunde com o tesão. Da gente estar com vontade, né, de fazer sexo. E o desejo sexual, ele é antes do tesão. Ele é uma predisposição que a gente tem para a nossa vida sexual. Então, por exemplo, a mulher, ela tem um organismo que a deixa menos predisposta para o sexo do que, por exemplo, o homem. O homem, ele tem circulando, né, entre os seus hormônios, com muito gás, né, com muita intensidade, a testosterona. Já a mulher, ela tem um pouco de testosterona, mas o que controla o humor dela e o desejo dela vai estar exatamente ligado aos hormônios femininos, que são o estrógeno e a progesterona. E dependendo do momento do ciclo dessa mulher, ela tem determinados momentos que ela está menos predisposta para esse sexo. O que não quer dizer que porque fisiologicamente ela não está predisposta para o sexo, isso não quer dizer que ela não venha a ficar com disposição para fazer sexo com alguém. Claro que ela fica. Então, a gente tem um estímulo, a gente tem um desejo basal, ou seja, um desejo que ele vai além dessa nossa questão fisiológica, que faz com que a gente, sim, eu tenho desejo de fazer sexo. Eu posso não estar com tesão, nem excitada nesse momento, mas fazer sexo é uma coisa que me agrada. Então é isso que a Helen Kaplan chama de desejo sexual. E a gente vai encontrar pessoas que não têm esse desejo sexual. Ela não tem vontade de fazer sexo. Sexo é uma coisa que não consta na sua lista. E que ela tem muita dificuldade, mesmo quando estimulada, mesmo quando alguém busca, né, fazer sexo com ela não consegue fazer sexo. E isso não é uma disfunção que acontece só com a mulher. Ela também acontece com o homem. É que aqui, nesse momento, eu vou pôr o foco primeiro nas disfunções que acontecem com as meninas, né? Que acontecem com as mulheres. Oi, Rodrigo. Oi, Valnei. Acho que é Valnei. Valnec. Às vezes fica difícil, porque vocês misturam aí umas letras na hora de fazerem os nomes de vocês, os endereços, e aí dá um pouco de dificuldade aqui para eu saber exatamente quem é que está entrando. Muito legal saber de vocês todos aqui. Então, como eu estava dizendo, então, o desejo sexual, ele não é uma coisa que acontece só com as meninas, acontece com os meninos também. E parece uma coisa incrível achar que, por exemplo, a adolescente não tem desejo sexual, mas ela tem desejos. Ela não tem desejo sexual, mas isso acontece. Eu teve uma época que eu fazia um serviço para um colégio lá de São Paulo, um colégio particular de São Paulo, e eu recebia, então, e-mails dos adolescentes e respondia a esses e-mails para eles. Esse serviço se chamava Sex Tips e era uma coisa que eu amava fazer.
Além desse serviço, também tinha um serviço no Instituto Kaplan, que era exatamente também como esse, onde as pessoas nos mandavam perguntas e a gente respondia por e-mail, depois primeiro foi por telefone, depois foi por e-mail, depois foi por mensagem, enfim. Hoje ainda o Instituto Kaplan mantém esse serviço, o meu do Sex Tips infelizmente não existe mais, mas eu recebia bastante e-mail de adolescentes que diziam, principalmente os meninos, dizendo, olha, minha namorada, ela não tem mais vontade de fazer sexo comigo, ela, no começo era tudo ok, mas depois passou o encanto, o que será que aconteceu? Então, a disfunção do desejo sexual na adolescência, ela acontece sim, né? Ela acontece. E acontece em função do quê? Não só na adolescência, ela vai acontecer também na vida adulta. E ela acontece em função do quê? Ela pode acontecer em função de problemas psicoemocionais, por uma questão de algum trauma, pela baixa autoestima, enfim. Mas, principalmente, né, uma das grandes causas da disfunção do desejo sexual está muito ligada ao desconhecimento do seu corpo, ao desconhecimento, né, a sua educação sexual, a forma rígida como essa menina ou esse menino passou a ver, né, a sua vida sexual. E com isso, o que é que acaba acontecendo? A pessoa perde o encanto ou não desperta, né, o encanto de fazer sexo. E isso tem muito a ver com a educação sexual que ela recebeu, isso tem muito a ver com esse conceito de sexo que essa menina tem, isso tem muito a ver com a forma como a gente lidou com ela. Né? Se a gente pensar, por exemplo, quando as nossas crianças têm lá por volta dos seus 4, 5 anos de idade, né, e começam ali a descobrir a sensação que os genitais trazem para eles. Quantas vezes você já não viu uma mãe ou um pai dizer, tira a mão daí, que isso aí é sujo, não quero você com a mão aí, isso daí não pode. E aí a gente cria uma educação que é uma educação voltada para preocupação e não se tocar. Quantas vezes a gente ouviu, não é? Nós conversarmos sobre sexualidade e a gente não ouviu, por exemplo, mães que não admitem que as suas filhas se toquem, que as suas filhas se masturbem. Quando a masturbação é um dos pontos de conhecimento, de autoconhecimento das nossas sensações. Quando a gente não se conhece, fica muito mais difícil a gente poder conversar com o nosso parceiro e dizer para ele, eu gosto de ser tocada assim, é desse jeito que eu gosto de fazer sexo. E isso, obviamente, vai se refletir quando? Na vida adulta dessa menina. Então, o desejo sexual, ele tem vários fatores que podem interferir nele, mas sem dúvida nenhuma, a educação sexual, a forma como a gente enxerga a nossa vida sexual, o sexo, as sensações que a gente despertou na gente, se a gente tem, se a gente tem dificuldade, né, em descobrir, em se tocar, em lidar com o nosso corpo, em se aceitar sexualmente, se a gente desenvolve a culpa, se a gente desenvolve a sensação, né, de que tudo isso é uma coisa muito ruim para a gente, obviamente que a sua filha, ela não vai poder, só porque casou, a partir daquele momento ela vai achar graça no sexo. Ela vai dizer, eba, que legal que é a vida sexual. Isso só me lembra um professor que eu tive, o professor Rosenburg, que ele costumava dizer que sexo para a mulher era igual matar para o homem. Quando o homem passava a vida inteira aprendendo que ele não podia matar outra pessoa, que isso estava errado, e ao mesmo tempo ele é convocado para ir para uma guerra. E quando ele chega nessa guerra, ou ele mata ou ele morre. A mesma coisa vai acontecer com a menina em relação à sua sexualidade, quando ela passa toda uma vida aprendendo que sexo é uma coisa ruim, que sexo não é da sua natureza, que sexo é tudo aquilo que, na verdade, o sexo não é. E quando ela chega para vivenciar a sua vida sexual, agora ou ela mata ou ela morre. E não é à toa, né, que muitas e muitas mulheres que chegam nos consultórios dos terapeutas sexuais têm como a sua principal queixa a falta de desejo sexual. Para vocês terem uma ideia, quase 50%, 48,8%, uma coisa assim, das mulheres que vão buscar tratamento em relação à sua sexualidade, a sua queixa é
falta de desejo sexual. Então, gente, vamos olhar para como é que a gente está lidando com essa mensagem sobre a vida sexual, essa mensagem sobre o que sexo significa para as nossas meninas, né, para que elas não construam no seu entorno um olhar e uma visão da vida sexual como sendo algo que, em vez de ajudar no seu desenvolvimento, como é o que acontece, né, com o sexo, ele é parte da nossa vida, ele faz parte desse nosso desenvolvimento pessoal e melhor, e mais, ele faz parte da nossa relação interpessoal. Uma pessoa que vive bem sexualmente, que tem o seu desejo sexual correspondido e desenvolvido, essa é uma pessoa que consegue lidar melhor também com as outras pessoas. Ela consegue lidar melhor principalmente com a pessoa com quem, né, ela se relaciona. E isso é um fator muito importante da relação a dois. Marcela fala aqui que ela está na fase em que está tão aberta a comunicação sexual aqui em casa que tem dificuldades do limite. Faça uma live sobre isso. Farei sobre o oposto, né? Agora, como colocar os limites. É que tudo na vida precisa ser equilibrado, né? Mas a gente fala já sobre isso um pouquinho, tá? Mas no final. Deixa eu dar continuidade aqui, né, no que eu estava falando para eu não me perder e depois a gente conversa um pouco sobre isso. Uma outra disfunção sexual comum de acontecer é o vaginismo, ou dispareunia, como também é chamado. O que é a dispareunia? Ou o vaginismo? Ela é uma dor que a mulher sente na hora que o homem tenta fazer a penetração. Essa dor, ela é uma dor que não é uma dor qualquer, não é porque doeu uma vez a mulher já tem dispareunia, não. Ela tem dispareunia quando isso é uma coisa recorrente, a ponto de impedir que ela tenha um relacionamento sexual com seu parceiro. Então, nesse sentido, é que a gente vai, então, chamar de vaginismo, ou seja, ela não permite a penetração. Tem meninas que vai no exame ginecológico e ela não consegue nem sequer permitir que a ginecologista consiga fazer o seu exame. Isso a gente chama de vaginismo, ou seja, é uma contratura, né? Uma contração forte da musculatura vaginal, né? Que vai fazer com que da musculatura perineal, desculpe, né, não é da vagina, é do períneo, mas que está no entorno da vagina, que vai se contrair e ela não vai permitir que haja essa penetração. Então, vejam, quando isso acontece, a relação sexual não consegue acontecer. E, obviamente, como já dizia Kaplan, à medida que você vai vivenciando experiências, que são experiências que faz com que você... são experiências traumáticas, experiências desagradáveis, que você fica com uma imagem, né, da vida sexual como uma coisa desconfortável, uma coisa que só te faz sofrer. Qual que é a tendência? A tendência é que a gente não queira repetir. A gente só tem tendência a querer repetir aquilo que nos dá prazer. Então, quando aquela situação nos dá prazer, então, aí sim a gente repete. Quando não dá prazer, a tendência da gente é querer se esquivar, é querer que aquilo não aconteça. E o vaginismo vai fazer isso acontecer. Fazer com que as mulheres, elas, sabe, não queiram fazer sexo, porque dói, porque machuca, porque é muito ruim. Então, isso precisa de um tratamento. Obviamente que as causas do vaginismo também estão ligadas a traumas, principalmente como o abuso sexual, que é um trauma muito sério, né? Está ligado também à questão de sentimento de medo, de culpa, de não conseguir, de fato, se entregar, não conseguir, de fato, se envolver com aquele tipo de relacionamento, né? Está ligado também a problemas físicos, pode ser que haja um estreitamento aí do orifício vaginal, pode ser que haja algum tipo de infecção, enfim, precisa pesquisar. Mas sem dúvida nenhuma, também tem a ver com a educação sexual que essa garota recebeu na sua vida. Então, a forma como ela vê o sexo, a forma como ela vê os seus genitais, o toque no seu corpo, a forma como ela lida com isso, é que vai fazer com que essa garota consiga ou não, né, viver a sua sexualidade ou viver a sua entrega sem sentir dor.
E uma coisa que muitas vezes faz com que essas meninas desenvolvam, né, a dispareunia é a experiência traumática, principalmente na primeira vez. Muitas vezes essa menina ela não tem a menor ideia do que vai acontecer numa primeira vez. Ela não tem ideia do processo, né, como é que se desenvolve, né, essa resposta sexual. O que ela tem que fazer? Então, o que eu vejo de depoimentos de garotas é que a hora que o garoto ele quer introduzir o pênis, elas permitem. E não é para ser bem assim, porque a gente precisa se preparar para receber esse pênis. Esse pênis não entra só porque o quer, não, porque a gente tem um corpo que reage. E é exatamente essa reação de contração é uma das reações que o nosso corpo faz na hora que a gente vai receber uma penetração que a gente não está preparada para isso. Então, se essa garota, ela não conhecer o seu corpo, se ela não souber quais são os estímulos que a deixa mais excitada, se ela não souber que ela não pode e nem deve permitir que a penetração aconteça antes dela estar num determinado momento que, de fato, ela possa receber esse pênis, essa garota vai sentir dor na primeira vez. E o fato dela sentir dor na primeira vez, porque não é o ímen que provoca dor na primeira vez. Muitas vezes a gente acha que o que causa dor na primeira relação sexual é o ímen. Mas não é. O ímen, ele quando se rompe, no local que ele se rompe, não passa nervo nenhum, não tem nenhuma inervação. Portanto, não é a ruptura do ímen que causa dor na primeira vez. O que causa dor na primeira vez é o fato da garota não estar excitada o suficiente, dela não ter sido estimulada o suficiente ou de forma adequada. E com isso, na hora que acontece a penetração, ela não está preparada para receber esse pênis. Tudo, a natureza fez a gente funcionar de uma forma orquestrada para que tudo desse certo. Se a gente não sabe como fazer, o que vai acontecer? Vai sair errado, vai sair inadequado. E com isso, a gente tem aí uma probabilidade de viver uma experiência sexual que não seja prazerosa. E como eu já disse, se aquela experiência não nos deu prazer, a tendência é que a gente não queira reviver essa experiência. Então, quando a garota ela é orientada a entender, né, o que se passa no corpo dela, quando ela é uma pessoa que consegue lidar bem com o corpo dela, saber como é que ela se excita, o que é que ela gosta, ter a abertura para conversar com seu parceiro sobre a sua vida sexual. Gente, a resposta, né, e a vida sexual de uma mulher que consegue fazer isso é outra história. É uma vida sexual muito mais prazerosa, uma vida sexual, né, muito mais contente, muito mais adequada. E, portanto, então todo mundo fala, mas aí é questão do orgasmo, e a gente não tem que ter orgasmo junto com o parceiro. Pois é, dessa forma que não vai ter mesmo, né? Porque o corpo do homem é um corpo completamente diferente do corpo da mulher. O homem ele já se estimula muito mais facilmente e muito mais rapidamente. E com isso, se essa menina não é orientada para entender essa questão e ela não sabe, né, como lidar com isso, com seu parceiro, ela vai permitir que essa penetração aconteça antes da hora dela e o resultado é um sentimento e uma lembrança, né, uma experiência que se torna desagradável. E como a Marcela está colocando aqui, são muito poucas as meninas que têm a oportunidade de dividir isso com os pais. Daí porque eu estou aqui com vocês para a gente aumentar, né? Aumentar o número de pais que chegam mais próximo, porque o que a gente vê? Que aquela mãe que está mais próxima de sua filha, que consegue conversar com ela, que consegue orientá-la, não fazer como a minha mãe, né? Porque na época da minha mãe, tadinha, ela não podia nem ouvir a palavra sexo, que ela já ficava vermelha, quanto mais conversar com a gente. Mas hoje a gente dispõe de um momento mais livre, de um momento mais liberal. Então hoje,
né? Por exemplo, quando eu me casei, a grande educação, eu costumo contar que quando eu me casei, a grande educação sexual que a minha mãe me deu antes do meu casamento foi dizer: minha filha, o seu marido é um homem muito vaidoso. Cuide muito bem das golas das camisas dele. Ou seja, sobre sexo, ela não entendeu, não me explicou absolutamente nada. Mas ela me fez uma educação sexual? Fez. Ela me mostrou que o papel de mulher era cuidar do seu marido. Essa foi a educação sexual que eu recebi para lidar, né, com o meu casamento. Então você veja, como eu, muitas meninas, ainda hoje, porque embora eu hoje já seja avó e vocês, como mães de adolescentes, já tenham vivido momentos onde a sexualidade já estava, né, muito mais liberada, porque vocês têm provavelmente a idade dos meus filhos, o que a gente vai ver é que mesmo assim, eu estou vendo nas minhas redes sociais, eu vejo nos meus grupos, mães que não sabem ainda como lidar com essa sexualidade e que não conseguem chegar perto da sua filha, não conseguem conversar sobre os seus sentimentos. O que é que ela está sentindo? Como é que ela está se vendo? O que é que ela quer na vida dela? E esse se chegar junto, sabe, é o que é de melhor. Foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, na minha relação com a minha filha e com meu filho. Foi chegar junto, foi conversar sobre sexualidade, foi saber, né, da vida deles. Então é muito importante que a gente chegue perto, que a gente converse, que a gente, né, troque ideias com ela. Mas para isso, obviamente, a gente vai precisar ter muitas conversas, né? A gente vai devagarinho. Ah, não consigo falar disso da noite para o dia. Claro que não, nem eu quero que você faça isso. Mas vai introduzindo o assunto, vai começando a conversar, porque quando essa menina tem uma mãe mais participativa, mais junta, ou um pai, ou pode ser a avó, pode ser a pessoa que cuida dela, essa menina será muito mais feliz na sua vida. Uma outra disfunção feminina que a gente vê é a anorgasmia, quase que não sai, anorgasmia, ou seja, a falta de orgasmo. Então, a falta de orgasmo, ela está diretamente ligada aí, a gente vai ver que tem também problemas psicoemocionais, a gente vai ver que tem fatores, né, ligados à necessidade da pessoa controlar tudo que está acontecendo no seu entorno, de não conseguir, né, fazer essa entrega. E o que é o sexo, né? O sexo são sensações. E para você poder sentir essas sensações e você conseguir chegar ao orgasmo, você precisa ter uma entrega. Se você não tiver essa entrega, você não vai conseguir chegar ao orgasmo. Se você ficar preocupado, pensando em alguma outra coisa, ou com medo de saber se o seu cabelo assanhou, se você está bem na fita, ou se isso, ou se aquilo, dançou, porque aí você, em vez de estar concentrada nas suas sensações, você está exatamente, né, pensando em outra coisa. E aí as sensações passam e você não sente. E se você não sente as sensações, o que vai acontecer? Você não tem estímulo sexual, esse estímulo sexual não cresce. Ele não crescendo, você não chega no orgasmo. Então você só vai chegar ao orgasmo à medida em que a sua excitação for aumentando. E para ela aumentar, você tem que se entregar a esse jogo do sexo. E para que isso aconteça, a gente precisa estar desprendida de culpa, desprendida de medo, desprendida de controle, desprendida de uma série de questões. E se essa menina, ela recebe uma educação sexual, que é uma educação sexual muito rígida, uma educação sexual muito travada, aonde não a permite, né, sentir prazer, o que vai acontecer? Essa menina não vai chegar ao orgasmo. Essa menina pode até... Sabe, eu conheço muitas mulheres, têm vida sexual, eu tenho, a minha vida sexual é legal, é boa, mas ela nunca conseguiu chegar exatamente ao orgasmo, ou seja, ela não conseguiu fazer uma entrega, né, de se desprender dessa sensação. Então, é importante, primeiro, que essa menina conheça seu corpo, segundo, que essa menina saiba como é que ela se estimula sexualmente, que ela entenda todo esse processo do desenvolvimento, né, dos estímulos sexuais, do processo de resposta sexual, para que ela possa, de fato, lidar com isso, e, ao mesmo tempo, que ela consiga, através disso,
ter essa entrega. Então, quando essa menina ela está bem adequadamente excitada, ou seja, que ela está bem lubrificada, que ela atingiu um nível de preparo para receber esse pênis adequado, essa garota vai conseguir ter uma relação sexual que vai ser proveitosa para ela, proveitosa para o casal, ou seja, que todo mundo vai ser feliz, né? E não são só as mulheres que têm disfunção sexual, né? Os homens também têm disfunção sexual. E as disfunções masculinas mais comuns vai ser exatamente o quê? A falta de desejo também. Tudo aquilo que eu falei para a menina também se aplica ao menino. Então o menino também vai sentir falta de desejo se ele tiver uma educação sexual que ela como é que diz? Administrada, né, no entorno da culpa, do medo, da punição, do castigo. Então esse garoto ele vai crescer, né, sem pôr fé no taco dele em relação a essas questões, porque ele vai ter medo do seu desempenho, ele vai ter medo, e o fato dele sentir medo e ele ou ter vivido uma situação, e essa situação, ele, sei lá, estava no banheiro, se masturbando, né? E aí o que aconteceu? Esse garoto, sei lá, a mãe chegou e pegou ele se masturbando e brigou e criou uma situação de muita, como é que eu diria, que não é só uma questão de brigar, mas é brigar dentro de uma situação de humilhação, de você humilhar o outro. Então essa experiência de humilhação faz com que muitas vezes ele guarde na sua mente sentimentos aonde esse interesse pela vida sexual pode ficar mais difícil, né? Do mesmo jeito, ele também pode ser um garoto que não conseguiu lidar com o corpo dele, por toda essa educação tão rígida que ele recebeu. Uma vez eu tive um cliente que esse cliente ele não conseguia se tocar, né? Ele não conseguia, ele na verdade estava muito mais, o problema dele estava muito mais ligado à ejaculação precoce. Mas só para você ter uma ideia, às vezes ele não conseguia nem fazer a sua higiene do pênis de forma adequada. Ele não conseguia puxar o prepúcio para trás e lavar o pênis do jeito que o pênis precisa ser lavado. Não, ele simplesmente, ele passava o dedo assim, né, para poder lavar e não puxava a pele, tanto que ele chegou a ter uma infecção séria, uma infecção urinária séria, porque ele não conseguia fazer a higiene dele, tamanho medo que ele tinha, tamanho sentimento de culpa, tamanha educação rígida e muito, muito triste, né? Muito pesado em relação ao corpo desse garoto, que ele teve mesmo que fazer um trabalho de psicoterapia para conseguir se livrar dessas amarras e conseguir lidar com a vida sexual dele. Foi algo muito pesado. Então, às vezes a gente acha que, não, imagina, é besteira. Ah, imagina, minha mãe, nunca me falou nada ou fez isso aí comigo e eu tô bem. Será que estamos bem mesmo? Como é que a gente está vivendo a nossa vida sexual? A gente consegue, né, ter uma entrega, a gente consegue lidar bem com o nosso corpo, compartilhar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, aquilo que a gente gosta, né, dizer que gosta, né, abrir a boca para, assumir a sua sexualidade, assumir que sim, eu sou uma pessoa sexualizada. Então isso é algo que é muito importante, a educação sexual que a gente faz. Por isso que não foi à toa que o tema, né, desse Dia Mundial da Saúde Sexual está ligado exatamente à educação sexual como uma ponte para essa saúde. Porque muitas vezes a gente sem querer, sem saber, porque a gente, ignora mesmo o que estava acontecendo e a gente acaba, na nossa relação com os nossos filhos, criando um problema para a vida deles, sem a gente nem saber que está fazendo isso. Então, a ejaculação precoce é uma outra disfunção sexual que costuma acontecer. E o que é essa ejaculação precoce? É quando o menino ejacula muito rápido. Ou seja, é aquele... Vocês já devem ter visto aí muitas vezes, né, acontecer em filmes, que a gente... piadas, né? Ou seja, aquele que mal o carinha olhou para a menina e pá, aconteceu a ejaculação. Então não dá tempo, essa ejaculação acontece tão rápido que ela não dá tempo deles usufruírem, né, de uma vida sexual, de usufruírem da troca de carícias, né, do desejo, do clima que é criado para que aquela relação sexual aconteça. Essa ejaculação ela acontece tão rápido que ela
acaba com qualquer clima, né? Porque, primeiro, quando o garoto ejacula, o que vai acontecer? Ele perde o desejo sexual. O desejo sexual, ele perde o desejo sexual, não, ele perde o tesão, ele perde a sua excitação. Então ele ejaculou, aí a excitação dele baixa. E até ele recuperar e começar tudo de novo, leva um tempo. E às vezes, com essa sensação de fracasso, ele já chega no clima achando que ele vai fracassar, e isso aí já deixa ele mais excitado, mais ansioso, e essa ansiedade vai fazer com que ele não consiga de novo. Mal ele começou a excitação, ele outra vez ele ejacula. Então, essa ejaculação rápida é um problema muito sério. Tem tratamento? Tem. Ela vem de quê? Vem dessa ansiedade? Vem dessa ansiedade. Mas essa ansiedade pode ter sido desenvolvida, né, através de uma educação que mostrou para ele insegurança, que deixou ele com a sua autoestima não muito boa, enfim, algo que o perturba, que nesse momento ele não consegue se entregar, brincar, tomar conta do pedaço, não é? E usufruir da sua vida sexual. E por fim, uma outra disfunção sexual que costuma acontecer é a disfunção erétil. A disfunção erétil é a perda de ereção, ou seja, ele consegue ter a ereção, mas antes mesmo de chegar aos finalmente, ele perde a ereção. Ou às vezes nem consegue atingir a ereção. Ele se excita, mas a ereção não acontece. Isso acontece com adolescente? Né? Como assim? Isso não é só coisa de velho? Não, não é só coisa de velho. Isso também pode acontecer com adolescente. Ainda mais hoje, quando os meninos, ele tem a sua vida sexual, principalmente quando ele começa a sua vida sexual, ele começa hoje a sua vida sexual com uma garota que faz parte do seu ciclo social. É uma garota que estuda com ele, é uma garota que faz parte do seu grupo. Então, esse garoto, se ele não é preparado, se ninguém nunca ensinou para ele o que é uma relação sexual, o que ele tem que fazer com essa menina, nunca ensinou para essa menina o que é uma relação sexual, o que ela tem que fazer com ele. Ou seja, se cria um clima de que a menina deposita nesse garoto uma expectativa de que ele sabe de tudo, mas na verdade ele não sabe de nada. O que pode acontecer? Ele ficar ansioso com essa expectativa e nessa hora ele fica tão preocupado em não saber como é que ele vai dar conta, que ele acaba não dando conta. Por isso que não é à toa que quando o Viagra foi descoberto, né, até hoje a gente vê aí estudos que mostram que muitos adolescentes têm usado o Viagra como uma muleta para essa sua ansiedade, para esse seu medo, para essa sua insegurança. Quando, na verdade, se esse garoto for um garoto que conta com pai, com mãe, que possa conversar com ele. Ah, e tem outra coisa, outra muleta deles, como ele não tem quem converse com eles, o que eles vão fazer? Eles vão para a internet. Eles vão para a internet não para ouvir uma fala de uma especialista como eu, que sou uma educadora sexual, mas para assistir pornografia, para ver de fato como é que um casal transa. E só que na pornografia a gente sabe que é adulto, a gente sabe que aquilo que a pornografia está trazendo não é algo que condiz com a nossa realidade. E muitas vezes eles confundem e pode aí criar também uma ansiedade maior por se sentir cada vez mais distante de corresponder àquele desempenho sexual que ele acabou idealizando na sua cabeça. Então, gente, a gente tá junto do nosso filho, conversar com ele sobre sexo, sobre sexualidade, é algo que é muito importante. E aí eu não estou falando de você falar com uma criança, não. Quando eles são crianças, é a gente cuidar desses detalhes da nossa educação, da forma como a gente lida, não é, com o toque no corpo, da forma como a gente lida na hora que a criança descobre os seus genitais, na hora que a criança nos faz uma pergunta, que ela tem uma curiosidade, no fato dela saber que pode, né, contar com a gente para conversar, para tirar suas dúvidas, para pedir um conselho. E quando ele chega na adolescência propriamente dita, ou seja, lá por volta dos seus 13, 14 anos, aonde a vida sexual está de fato começando a acontecer, se você é um pai ou uma mãe que já tem essa conversa com seus filhos, ou seja, que já conversou sobre outras questões, vai devagarinho, conversa com eles e tenta não, chega junto, explica, conta como foi com você.
e conta como está sendo e pergunta como está sendo para ele. Dessa forma, a gente vai se chegando, a gente vai podendo ajudá-los e a gente vai poder, de fato, preparar os nossos filhos para viver uma vida sexual, não é? Através de um relacionamento saudável, através de um relacionamento despojado, de um relacionamento, né, sem culpa, sem pressão, sem ansiedade. É isso que a gente quer para os nossos filhos. Então essa é a mensagem, né, que eu queria trazer hoje no Dia Mundial da Saúde Sexual, para que a gente olhe para essa vida sexual como algo, né, que de fato faz bem para a gente, faz bem também para os nossos filhos. Desde que eles sejam bem orientados, desde que eles contem com vocês, eu tenho certeza que a vida sexual deles será responsável e feliz. E se alguém quiser fazer uma pergunta aqui, eu estou aberta aqui para responder. E enquanto vocês vão falando, eu vou conversar um pouquinho aqui com a Marcela, que a Marcela colocou, né, pedindo para fazer uma live sobre a questão de colocar limites. Eu não sei, talvez até dê uma live, eu vou pensar nesse sentido, viu, Marcela? Mas eu já te adianto aqui uma questão. Os limites são umas coisas que a gente tem que definir, né? Nós, como pais, a gente precisa definir quais são os valores que a gente tem. Que valores que eu tenho que, para eu poder viver com os meus filhos dentro de uma situação harmoniosa, eles não podem ser quebrados, eles não podem ser machucados. E isso tem que estar claro para você, quais são esses valores que você tem. E esses valores e essa conversa precisa ser colocado na mesa, né? A gente precisa conversar e deixar claro. Por exemplo, se você é uma mãe que você permite que o seu filho leve a namorada em casa ou permite que a sua filha leve o namorado em casa, mas você não quer que isso aconteça todo dia, porque afinal de contas o namorado dela ou a namorada dele não é sua filha e nem seu filho, portanto vai invadir a sua privacidade. Então você tem todo o direito de conversar com seu filho ou com a sua filha e de estabelecer os seus limites. Olha, o meu limite é esse. Tudo bem, quer trazer o seu namorado em casa, você traz, mas traz do tipo, traz no sábado, mas não traz no domingo, ou não traz na sexta-feira, ou não traz durante o dia de semana. Você estabelece qual é o dia que você quer que ela leve, ou que ele pode levar a sua namorada na sua casa. Fora disso, mostre para ele. Isso invade a minha privacidade, qual é a sua necessidade. Porque quando a gente fala das nossas necessidades, que a gente não está colocando limite só porque eu sou ruim. Não, é porque eu acredito em determinadas coisas e essas coisas que eu acredito, elas me fazem bem. Ela que faz com que eu conviva de uma forma harmoniosa com você. E se eu for agredida nesse meu jeito de ver a vida, né? Nesse meu jeito de conviver com a vida, ou seja, se eu tenho um namorado da minha filha todo dia dentro da minha casa e tirando a minha liberdade, o que vai acontecer? Eu vou ficar irritada, eu vou ficar chata, eu vou começar a ficar brava com esse carinha que não sai da minha casa, eu vou começar a ficar chata com ela que não põe limite nele. Então, em vez da gente ajudar a nossa convivência, ficar calada é o que não pode acontecer. Então a gente tem que colocar, trazer, né, e estabelecer a ética familiar. Que a ética familiar nada mais é do que a gente colocar os nossos valores de convivência, aquilo que é bom para a gente poder conviver em harmonia e definir ali naquela conversa o que é que cada um tem que fazer para que esses valores sejam respeitados. Você ouve os deles, eles ouvem os seus, e vocês então estabelecem aí a regra de convivência. E essas regras de convivência precisam ser cumpridas tanto por você quanto por eles. Então, quando há um acordo e um respeito aos acordos, os limites são possíveis de serem colocados. Alguém quer fazer mais alguma pergunta em relação ao que eu trouxe aqui para vocês hoje sobre as disfunções sexuais? Vocês conhecem alguém que teve, que está lidando com o filho, que tenha colocado, que tem alguma dificuldade nesse relacionamento? Bom, então se vocês não têm perguntas,
Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui na minha live e eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse tema saúde sexual e trazendo principalmente a saúde sexual em relação ao nosso desempenho sexual, a nossa vida sexual. Não falando apenas das doenças, embora as doenças sejam bastante importantes e sim, a gente qualquer hora dessa conversa também sobre elas. Lena, o vaginismo pode ser totalmente curado? Sim, o vaginismo pode ser curado. Claro, depende das causas do vaginismo, mas você fazendo um tratamento de vaginismo, a resposta é uma das disfunções que se tem melhor resposta, né, é o vaginismo. Então, sim, você pode procurar ajuda. A pessoa que está com vaginismo pode procurar ajuda com um terapeuta sexual, e elas têm tido uma das disfunções com melhor resultado é o vaginismo. Tem alguém aqui solicitando ouvir o vídeo. Esse vídeo eu vou editar ele, né? Eu tiro aqui um pouquinho dos cortes, mas só besteirinha. E amanhã ele vai estar sendo publicado no YouTube e no Facebook, tá? Então, quem não teve a oportunidade de assistir ele por inteiro, essa minha aula de hoje por inteiro, dá para assistir essa aula essa semana, que eu vou colocar ele amanhã. Eu acredito que o meu suporte já vai estar colocando no Face e no YouTube. Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? A Nilma colocou aqui, com certeza, as regras e acordos são necessários para um bom relacionamento familiar. Exatamente, Nilma. É isso daí. A gente, quando consegue conversar com os nossos filhos e colocar de peito aberto, não é, aquilo que a gente está sentindo, como é que a gente se sente e por quê, a razão, né, daquilo que a gente está falando, é muito mais compreensível, fica tudo muito mais fácil, né? A vida fica menos complicada. Fica um mar de rosas? Não, mar de rosas não. Nós somos seres humanos e nem sempre conseguimos lidar com tudo, muito menos eles, né? Mas ajuda muito nas relações e faz principalmente com que a gente consiga se entender melhor. A gente fale uma linguagem única, ou seja, se um dia eu falo uma coisa, no outro dia eu falo outra, confunde a cabeça do nosso adolescente e da nossa criança. Então é importante que a gente tenha essa clareza. O que de fato nós queremos para ele? O que para nós é importante para que eu possa conviver bem com meu filho e com a minha filha? E agora, com o tema que eu trouxe hoje, começa também a refletir o que para nós, né, o que para nós não, o que para eles também é importante para que eles possam viver a sua sexualidade de uma forma saudável, de uma forma feliz, de uma forma do jeito que o deixa feliz. E não aquilo que nos deixa feliz, né? Porque tem uma diferença muito grande aí. Aí muitas vezes a gente sofre porque a vida sexual dos nossos filhos não está acontecendo exatamente do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Mas vamos conversando mais sobre esses assuntos e na próxima live eu aviso para vocês. Gente, próxima semana eu vou estar no congresso sobre sexualidade, lá em Natal. Devo ouvir bastante novidade e vou trazer todas elas aqui para vocês. Se eu tiver um tempinho no meio do congresso, faço uma live, mas se não der, na outra semana, com certeza, eu estarei aqui conversando com vocês sobre algum dos temas que eu ouvi lá e vou trazer aqui para ajudar a gente a lidar melhor com a sexualidade dos meus filhos e com a nossa também, porque quando a gente lida melhor com a nossa, a gente consegue lidar melhor com a dos nossos filhos também. Tchau, gente, e até outro dia.